Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês e aqui eu vou explicar para vocês exatamente o da continuidade ao assunto, página 220, resistência elétrica, ok, gente? Então, vou explicar para vocês. Resistência elétrica é o seguinte: quando a corrente elétrica ela passa por um fio, okay? Vou pegar aqui a imagem, a corrente fecha, ela passa pelo fio e segue de volta para a pilha, okay? Como eu já havia explicado para vocês, o circuito fechado, okay? O circuito não está aberto, ele está fechado. Digamos que ele esteja aqui na imagem, está aberto, okay? Mas a título de explicação considere fechado. Resistência é resistência, capacidade é uma propriedade natural do fio, okay? Da parte metálica que conduz a energia de acabar suportando e segurando as cargas elétricas. Então, a resistência do fio, okay, é da parte metálica e que ele conduz a energia elétrica, ok? Então, a resistência é exatamente isso. Ela é uma oposição à corrente, ok? E o que representa é a letra R maiúscula no sistema internacional. Existem vários tipos de tecnologia para uso da eletricidade de diversos modos, como por exemplo aqui o restoato, ok? Controla a velocidade dos ventiladores, ok? O reostato, perdão, restoato foi boa. Reostato, ele controla a velocidade dos ventiladores, ok? Quem usa ventilador. Há um reostato dentro do ventilador, no motor do ventilador. E claro, para cada espécie de fio, o fio pode ser de cobre, zinco, chumbo, ferro, titânio, etc. e tal, vai ocorrer um tipo de resistência diferente. Depende do elemento químico, a resistência depende do elemento químico. E claro, muitas das vezes essa resistência pode gerar gerar calor, ok? Gerar uma produção térmica, uma energia térmica, o calor criado exatamente pela condução dessa energia elétrica, ou seja, a energia elétrica sendo transformada em energia de calor. Estes resistores, okay, existem também, por exemplo, aqui essa imagem de resistores é provavelmente de um rádio, okay? Veja que eles possuem zinco, aqui é um outro material, acho que ferro, depois outro zinco como metal de condução da energia elétrica. O resistor está aqui dentro. Existem resistores que são elementos eletrônicos específicos para reforçar a resistência natural do aparelho, ok? Então, por exemplo, o fio tem uma resistência tamanha X, e daí esse resistor ele ajuda a potencializar de maneira que a energia possa ser controlada. Como isso ocorre? Imagine uma torneira que você abre a torneira, e sai água, ok? A torneira ela tem o medidorzinho, que você tem uma proporção de você aumenta, você gira um pouco mais a manivelazinha da torneira e faz o que? Com que saia mais água. Você pode diminuir a quantidade de água que sai e aumentar. Essa proporção que você faz com a água, se você fecha mais a torneira, você está criando mais resistência ao fluxo da água. Semelhante a isso, o resistor faz, okay, no fio que já tem uma resistência natural. Isso, um cientista chamado Ohm, okay, físico George Simon Ohm, descobriu que há um meio de você relacionar a diferença de potencial ou tensão elétrica, que é a capacidade da energia elétrica dos elétrons, né, ultrapassarem
a natureza resistente do fio, a resistência elétrica do próprio fio e a intensidade dessa corrente. E aí, está passando muita corrente, há muitos elétrons, poucos elétrons, então ele pode quantificar nessa formulazinha. U é igual a R vezes I, certo? Lembre-se sempre disso, que é a lei de Ohm, ok? Que é a lei dos resistores ômicos, ou resistores para aparelhos eletroeletrônicos. Existe o efeito Joule, ou Joule, ok, gente? É um efeito exatamente que está relacionado a transformar, como eu já havia dito antes, energia elétrica em energia térmica. Ocorre muito no nosso querido chuveiro, quando as pessoas vão tomar banho. A corrente elétrica passa por estes fios. Este fio aqui, ok? Este fio aqui, condutor, ele tem uma resistência muito alta, entendeu? Mas muito, ao ponto de conseguir suportar o excesso de energia elétrica e criar calor. Lembre-se que qualquer fio onde passa energia elétrica, ele vai gerar calor, naturalmente, em maior ou menor quantidade, mas vai gerar. Aqui ele vai gerar muito calor para poder aquecer a água. Então, por isso, devido à resistência dele, é que não há, por exemplo, a chance de uma pessoa tomar choque quando está tomando banho, ok, gente? E fazendo com que a água possa ser aquecida ao mesmo tempo que a pessoa toma banho. Forno micro-ondas, forno elétrico, transforma energia elétrica em calor também. Só que aqui é por radiação. O outro foi por condução, ok? Aqui é por radiação. Eles criam, que os sistemas aqui internos no micro-ondas criam forno elétrico, no caso, parecendo micro-ondas, mas é de uma maneira muito semelhante. O forno ele aquece as placas e gera um certo tipo de radiação, okay? Aqui há uma condução, ou seja, o calor é passado por dois objetos que se tocam. Há uma convecção, ou seja, o objeto aqui metálico ele esquenta o ar interno, então que esquenta também o alimento e acaba criando, né, um meio de você poder aquecer a comida. Potência elétrica, ok, por exemplo, aumentar o som do aparelho de som ou mudar, né, o ventilador começa numa velocidade baixa, depois pode ser passado para uma velocidade alta. Essa ideia de proporção de velocidades, você está aumentando e diminuindo a quantidade possível de elétrons cada vez que você aumenta o volume do som, ou você aumenta o volume. Por exemplo, aqui eu liguei o ventilador na velocidade mais baixa para não fazer tanto barulho de fundo aqui no áudio. Então, se eu colocasse numa velocidade maior, ele iria fazer barulho, ia transformar a energia elétrica em energia mecânica, e essa energia mecânica de movimento, gerando vento e, claro, gerando como efeito secundário o ruído, o barulho, o som dele, ok? Ele até tem um redutor de barulho no motor, ok, gente? E, claro, do rotor também. O que acontece? Essa potência no sistema internacional padrão, né, que todo mundo usa, científico, é a letra P maiúscula e a unidade é o watt, ok? Então, quando você vai comprar uma lâmpada no mercado que é 15 watts ou 15 watts, né, dependendo de como é chamado aí, como é chamada a lâmpada onde você mora, há o que? Uma valoração desses 15 ou 25, etc e tal. Então a lâmpada vai gastar mais ou menos energia transformando, por exemplo, a lâmpada de 25 transforma 25 joule, entendeu? Em energia luminosa ou térmica, e térmica por segundo. Quanto maior o valor, okay, há um maior gasto e uso da energia e conversão. E aqui você pode determinar também, olha lá, na outra fórmula você teve uma transformação da corrente, da relação, da corrente com a energia elétrica.
resistência, né, do aparelho. Aqui não. Aqui você vai ter uma potência do aparelho, a capacidade máxima que ele consegue chegar está relacionada diretamente com a energia, a intensidade da corrente elétrica e a diferença de potencial, ou seja, a intensidade que ela está vindo, se ela está vindo forte, fraca, 220, 110, e a diferença de potência, perdão, e a diferença de potencial, que aí sim, a voltagem, 110, 220. E independentemente dela ser 110, 220, independente delas ter C ou 110 ou 220, ela pode vir com intensidade mais forte, entendeu? Por exemplo, quando faltou energia, e aí você desliga tudo, né? Desliga os aparelhos, etc. E depois liga de novo. Quando liga uma lâmpada, por exemplo, para testar, você nota que ela vem bem fraquinha e vai aumentando, ou ela vem muito mais forte do que a média normal de iluminação de uma lâmpada, podendo até queimar a lâmpada e a lâmpada até explodir, dependendo da situação. Ok? Esses circuitos elétricos você pode calcular exatamente para saber a amperagem, por exemplo, duas pilhas 3 volts, né? Duas de 1,5, e saber pelo amperímetro, ok? A contagem dos amperes, que é exatamente isso. Essa contagem é feita com esse cálculo aqui, para você saber a unidade do I é em ampere, então a intensidade da corrente é em ampere, diferença de potencial é em volts, então 120 volts, ou aqui no caso 1,25, né? Ou, perdão, 1,5, que é o DDP, atenção, 3 volts, no caso das pilhas daquelas comum, que é pilha comum. Existe a pilha maiorzinha, que parece um quadrado, não, perdão, agora esqueci. Existem as pilhas para rádio, okay? Controle remoto, são as pilhas comuns. Existem as pilhas palito, que é menos de 1,5, eu acho, ou talvez chegue a 1,5, não lembro bem. Mas na própria pilha deve ter o valor. Ok, gente? Você transforma em miliampere, então conversão em miliampere, você divide 1000 pelo valor dela, ok? X 1 ampere é um valor de X e 1000 está para 240, que é a corrente. Então aí você vê 1 ampere é igual a miliampere, está para miliampere. O valor X que você não conhece está para, ok, 240 miliampere, que no caso vai ficar 0,24 amperes, ok? Vamos lá, aqui você tem exatamente vamos lá, aparelhos elétricos, ok, você aqui tem explicando a energia, questão de transformação da energia mecânica dos motores, isso aqui eu já expliquei anteriormente, e uso dos circuitos elétricos para isso, lembrando que o fio ele aquece, então ele vai transferindo energia elétrica e lançando, né, ele mesmo se aquece. Então aqui no caso vocês precisam entender que aqueles watts da lâmpada, por exemplo, lâmpada de 15 watts ou de 25 watts, por que, né, que a lâmpada transforma mais energia elétrica do que a de 25? Por causa da energia elétrica consumida e transformada, que ela é diretamente proporcional à potência elétrica do aparelho, ou seja, a capacidade do aparelho em poder, a potência do aparelho, por exemplo, o ventilador, qual é o objetivo dele? Ventilar. Então a capacidade máxima, a potência dele, exatamente até quanto ele pode ventilar. Então vocês podem prestar atenção que tem essa relação. Quanto mais, por mais que ele só consuma 110, mas o rendimento dele aumenta. Então a lâmpada de 25 watts, ela tem um rendimento melhor, ela pode ser da mesma marca, as outras configurações todas iguais, só a diferença é que uma de 25 watts e outra de 15, porque a de 25 tem mais rendimento. E o intervalo de tempo, o tempo que foi gasto para usar toda a capacidade, por exemplo, do ventilador, quanto tempo ficou ligado, ou a lâmpada, quanto tempo ficou ligada. Desculpe, gente. Se a lâmpada de 25
watts permanece ligada por 4 horas, veja que ou 1440 segundos, ou 14.400 segundos, na residência, então você tem a potência, que é 25 watts, okay? Ou watts, aqui, vezes 14.400, dá 360 mil joules. Então você vai calcular e perceber aqui, vai calcular o valor e perceber okay? O exemplo da lâmpada okay? Que você vai e compara. O quilowatt-hora é a informação tarifa da nossa empresa de energia elétrica, ok? E varia de acordo com cada região. Então, no caso aqui, por exemplo, na questão, se não me engano, o tempo foi de 4 horas, 25 sobre 1000. Então, 0,1 kW. Por quê? Ele dividiu aqui por 1000, porque ele transformou em kilowatt. Você tem o watt, que foi o... transformou aqui, cadê? 15 e... perdão, 25 e as 4 horas. Aqui. Então, potência e tempo. O é potência vezes tempo. Então, a energia elétrica é consumida e transformada, ok? Consumida ou transformada, ou seja, que você consumiu do aparelho elétrico de sua casa ou que ele transformou, ok? Então, mesmo consumindo, claro. É o valor, só que ele quer saber o que da lâmpada de 25 vezes 4 dá 0,1 kWh. Por que quilo? Quilo dá a ideia de 1000, ok? Quilogramas, então são 1000 gramas. Então kilowatt, 1000 watts, ok? Aqui ele dividiu por 1000 exatamente para saber quantos quilowatts, 0,1. Então kilowatt por hora, ou seja, uma hora aqui, por hora aqui, o aparelho gastou. Atividades, página 226, 227, 228, 229. Por favor, façam as questões das páginas 227, 228 e 229, ok, gente? Peraí, minutinho. Por favor, façam as questões. Lembrando que eu posso acabar pegando as questões e pondo na prova. Eu só vou modificar uns detalhes, talvez, né? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao assunto. Cuidado com a eletricidade, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá. Cuidados com a eletricidade. Como eu já havia explicado antes, por exemplo, soltar pipa longe de energia elétrica. Para a época, né? Para quem gostava de soltar esse brinquedo, hoje quase que ninguém, nenhuma criança tem esse tipo de brincadeira, raramente. Antigamente as crianças soltavam e o fio era feito com misturado de algodão com metais, okay? Então o metal tocava no fio de alta tensão ou até mesmo se aproximava do fio, não precisava nem tocar, e a criança morria eletrocutada, porque o fio de alta tensão era muito perigoso, ok? Vamos lá. Existe também a questão do curto-circuito. Curto-circuito é quando, como eu já expliquei para vocês, os polos positivos e negativos da corrente elétrica eles se tocam. Okay? As fontes desses polos, por exemplo, os polos de uma pilha. Se você pegar um fio só e ligar numa ponta a outra, você vai começar a gerar faíscas. É onde há o curto-circuito. Esse curto-circuito pode ocorrer, por exemplo, numa tomada que esteja velha, ok? E, claro, em que as partes lá dentro da tomada estão deterioradas e acabam se tocando a parte positiva e a parte negativa. Procure não tocar, né, em regiões que estejam centralizando do lado de fora de uma casa. Por exemplo, um contador de energia elétrica, não toque aqui. Crianças e adolescentes não podem tocar assim. Não é legal, não é bom, entendeu? Podem acabar se machucando, tomando choque sem saber. Só um profissional capacitado para saber se ali está dando choque ou não. Porque pode ser que a caixa aqui seja de ferro, geralmente a maioria de plástico, exatamente para evitar acidente. Entendeu? Mas todo cuidado é pouco, né? Com relação a isso, centralizar disjuntores, okay, internos, por exemplo, sabendo desligar regiões, por exemplo, chuveiro,
tem um disjuntor específico, uma geladeira, okay? Para uma emergência ou situação específica, para que elas não vão, esses aparelhos não queimem, não tem um problema. Okay? Cuidados com lâmpada elétrica, sempre mantê-la limpa, okay? Longe de todo tipo de poeira, etc. E, tal, e tomar cuidado, claro, para o fio não estar sem a proteção da parte que não conduz corrente, ou seja, a parte de borracha ou plástico que protege o fio interno. A mesma coisa para o chuveiro, quando for instalar qualquer tipo de eletroeletrônico em casa, verifique se a corrente elétrica está ligada ou desligada. O ideal é desligar, okay? Para não haver acidentes. E outra coisa, os locais de... as tomadas, no caso, locais de lançamento da energia, precisam ser afastadas, ou pelo menos elas devem ser assim. Vamos lá, como é que eu posso pegar aqui? Vou pegar essa tomada aqui. Algumas pessoas usam T, okay? Que é um amplificador de tomada. Ele, de uma tomada saem 3. Então, imagine que aquele T vai esquentar, porque são 3 aparelhos elétricos sugando aquela energia e puxando e precisando daquela energia ao mesmo tempo. Então, é muito perigoso você ter uma grande quantidade de aparelhos na mesma tomada. 3 já está demais, ok? O T geralmente são 3, mas no máximo use 2, ou se não, não use, ok? Nenhuma das duas. Vamos lá. Aqui é um exemplo de montando circuito com limão. Você usa fio de cobre e fio de zinco. É difícil de encontrar fio de zinco, fio de cobre, qualquer fio, até de fone de ouvido pode usar. Você consegue gerar energia elétrica, okay? Bem pequenininha, da lâmpada pequenininha, quase que imperceptível. Coloca os fios e liga até a lâmpada, que ela acende. Certo? Eu não vou pedir para vocês fazerem em casa porque não dá. Economia de energia elétrica, que é muito importante vocês saberem. O Inmetro, certo? E a Procel são empresas, o Procel é o programa do Inmetro. E claro, que é o selo Procel, são partes do sistema de controle, okay, de qualidade dos produtos, especialmente eletroeletrônicos, que precisam de energia elétrica para funcionar. E claro, economizar energia, ok? Como economizar? Então, quando for pegar alguma coisa na geladeira, abrir a porta, rápido, pega e fecha logo, não deixar muito aberto por muito tempo. O degelo, periodicamente, ou seja, para retirar tudo, desliga, desfaz do gelo, porque o gelo é a água acumulando. Então, por exemplo, se algum alimento está ali lançando os odores dele, e vai ficar preso no gelo ao redor do congelador, da própria geladeira, se o gelo se desenvolver também na parte de baixo, ok? Use sempre modelos com selo Procel e muito cuidado, né? Ventilação da região onde está a cozinha, né? Onde está a geladeira, longe de fogão, longe de qualquer tipo de outro aparelho que vá gerar algum acidente, okay, com a geladeira. Mas claro que esse padrão serve para todos os outros aparelhos. Por exemplo, o fogão distante dos armários, faça o fogão distante, coloque-o, ok? Instale-o distante de tudo, assim. Num local, no ponto que o fogão ele não vá tocar em nada, porque o tipo de condução de calor dele é por condução. Então, a maneira de passagem de calor é por condução. Então, qualquer coisa que toque no fogão vai receber calor, okay? Inclusive acidente com crianças, okay? Chuveiro elétrico, tomar banho rápido. Com relação, por exemplo, agora estamos próximos do verão, né? Primavera bem quente, então desligar o aparelho, o sistema de calor dele, elétrico e tal, geração de energia elétrica, e tomar banho, desligar o chuveiro
Por exemplo, se molhou todo, então vai passar sabão, desliga o chuveiro, passa o sabão para depois voltar. Aquele pequeno momento de economia vai fazer uma grande diferença na conta de água, inclusive de energia elétrica, caso o aparelho elétrico esteja ligado. Ferro de passar roupa, né? Aqui também tomar cuidado quando for passar roupa, passar todas as roupas de vez, não é de pouco em pouco, porque o ferro elétrico também usa muito de energia, então vai gastar menos energia. Passar todas as roupas de vez, passar roupas primeiro leves, depois mais densas, uma maneira de economizar energia. Regular a temperatura a depender do tecido e, claro, nunca esquecer ligado para não gerar nenhum tipo de acidente, porque o ferro pode pegar fogo e simplesmente queimar tudo, roupas, acabar gerando incêndio dentro de casa, etc. Todo aparelho eletroeletrônico possui sua percentagem em tipo específico de acidente, ok, gente? Então, muito cuidado. Condicionador, ar-condicionado. Ok, então, vocês precisam sempre contratar um profissional qualificado para poder fazer a instalação correta e, claro, prefira sempre aqueles que possuem mais selos de qualidade, se possível, ok? E evitar instalá-lo próximos a outros aparelhos que, por exemplo, o ar-condicionado, para retirar o calor do ambiente e esfriá-lo, claro, ele esquenta, entendeu? Ele tem um sistema de aquecimento próprio. Próximo a um outro tipo de aparelho que também gere calor, então pode ocorrer algum tipo de acidente. Muito cuidado, gente, na instalação. Máquina de lavar roupas, ok? Veja a relação entre peso das roupas, quantidade de roupas, acúmulo e o uso de energia elétrica com água. Cuidado também para caso a máquina quebre, a parte elétrica não esteja misturada com a parte em que cai a água, ok? Fio sem proteção, chamado desencapado, ok? Ou seja, que ele não está com encapamento de proteção, a parte de plástico. Muito cuidado. Usar a quantidade adequada de produtos químicos na roupa para não também esses produtos químicos não destruírem, ok? Não precisa repetir enxágues e acabar sem economizar energia elétrica, mantendo sempre o sistema dele todo limpo e, claro, sempre todo aparelho eletroeletrônico ele está sendo monitorado por órgãos como o Inmetro. Então, todos aqueles que tiverem selo do Inmetro são melhores, melhor capacidade, melhor qualidade, ok? Forno micro-ondas segue o mesmo padrão de cuidado para não tomar nenhum acidente, não provocar algum, parecido com fogão, ok? A diferença é que seria uma espécie de fogão eletroeletrônico. Muito cuidado quando for usá-lo para não encostar nele, evitar tocar no fundo e também molhar, né, essa região. Muito perigoso. Cuidado quando for retirar alimentos. Lembre-se que tudo que for vivo, digamos assim, uma fruta, verdura, legume, comida no geral, ok? Ela recebe todo o calor. Os pratos, a parte, digamos assim, artificial, não viva, digamos assim, o prato, a embalagem, ela talvez receba algum aquecimento da comida, entendeu? Então, muito cuidado quando vocês forem topar. Melhor usar luvas, entendeu? Algum meio, pano ou qualquer outro para não, ok, não sofrer nenhum tipo de acidente na parte interna. E lembrando que o compartimento interno dele esquenta muito, ok, por radiação, então pode queimar a pessoa até mesmo com a porta aberta. Sempre evitar, aqui no caso falando de televisores e outros aparelhos eletroeletrônicos, existe um sistema de standby que você pode deixá-lo desligado. A cozinha é laranja, qualquer aparelho eletrônico que tem standby fica nesse padrão. Então é uma maneira de você reduzir para menos da metade ou metade no máximo do consumo de energia do aparelho por dia. O computador, por exemplo, deixar no modo suspender é uma maneira de você reduzir mesmo, acho que é 30%, 20% o gasto de energia elétrica com ele. Então é muito bom isso. Vamos agora comparar a evolução das lâmpadas LED.
Lâmpada incandescente, a potência dela é de 60 watts. Olha lá. A vida útil dela, veja aqui, a lâmpada LED, a diferença da lâmpada LED é que houve um aumento de rendimento. Aqui nesse caso, você reduziu o gasto da potência, ou seja, vai ser um consumo menor de energia, de 8 horas diárias. Você vê que é uma redução de consumo e a vida útil dela é muito maior. Então, por exemplo, você só precisa comprar uma lâmpada LED, gasta 50.000 horas dela ligada. Claro que, olha a lógica, por dia digamos que você gaste só 5 horas por dia, seriam necessários 10.000 dias, digamos assim, para você ter os primeiros indícios de que a lâmpada LED já está com defeito ou tendo que trocar. Então 10.000 dias é muito tempo, ok? Um ano é 365 por padrão, digamos assim. 10 anos 3.650. De uma forma bem ignorante, claro que existem os anos bissextos, etc. E aí você vê o cálculo, como o tempo dela é tempo de vida útil, literalmente útil. E claro, os gastos na conta, ok, em reais, na conta de energia, uma redução de R$ 73 para 8, quase R$ 9. Então é uma economia enorme de energia. As bandeiras de consumo, né, que existem na contagem da conta de luz, caso chegue a conta de luz em sua casa, você observe bem a diferença e note de maneira, digamos assim, direta o que acontece. A bandeira verde, ou seja, o sistema todo, por exemplo, a hidroelétrica está com a capacidade normal de água, então pode ter pode ter continuidade do consumo tranquilo, que a barragem está com quantidade de água suficiente para poder produzir energia e as pessoas poderem consumir. A bandeira amarela, então, a fonte, certo? Eu citei hidroelétrica, a fonte de energia está com um pouco menor que o rendimento. Bandeira verde 100%, bandeira amarela, digamos 80% a 70%, bandeira vermelha 50% no máximo. Bandeira vermelha patamar 1, no caso. Da patamar 2 é 30% no máximo, ou seja, alguns bairros vão ter fonte de energia, outros não vão ter. E aí vem o caos social. O grande problema da humanidade atualmente é saber lidar com as transferências de fontes de energia. Façam as questões das páginas 238, 239, 240, 241, certo, gente? Então, vamos lá. Vamos agora passar para o capítulo 11, certo, gente? Vamos passar para o capítulo 11. Vamos falar sobre magnetismo, ok? Capítulo 11, magnetismo. Deixa eu ver quanto tempo. 32 minutos, menino. Bom, mais 10 minutinhos no máximo. Magnetismo, ok? Vamos lá. Eu vou ser bem sucinto aqui, ok? Bem rápido, bem objetivo. Magnetismo é um fenômeno físico que existe naturalmente. Todos os corpos, todos que possuem átomos, geram algum nível, alguma proporção de magnetismo. Então, por exemplo, o magnetismo em campo magnético, que é um ímã. Então, magnetita, ok? Que é óxido de ferro, sólido. Então, gera, ok? Um tipo de onda magnética. Um lado vai ser um polo e outro polo. Vou explicar daqui a pouco para vocês. Existem polos, ok? Em extremidades iguais, os ímãs, okay, possuem o mesmo polo, então eles vão se repelir, okay? E de extremidades diferentes, eles vão se aproximar um do outro. Nem todos os objetos, por exemplo, borracha, não sofre tanto a reação direta do magnetismo quanto um objeto metálico como um clipe, ok? Ímãs artificiais são os ímãs construídos na indústria. Existem os ímãs naturais. Os naturais, por exemplo, os polos norte e sul da Terra,
O polo geográfico norte, ele é o sul magnético. E o polo sul geográfico é o norte magnético. Só para vocês terem uma ideia. Por isso que a bússola, ok, funciona voltando norte, com a região norte, norte do planeta Terra, o norte geográfico, mas é o sul magnético do ímã. A Terra é um gigantesco ímã que a passagem da carga de energia do ímã é passada de um polo a outro. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então, o ímã, você pode simplesmente fazer uma imantação, você passa o ímã num objeto metálico e pode magnetizá-lo para que esse objeto seja usado para atrair outros objetos. É o sistema norte-sul, né? Aí você tem, quando o sul está próximo do norte, eles se unem, ok? Quando é do mesmo polo, eles se repelem, ok? Se você quebra um ímã, ele vira outro ímã, ou seja, a parte sul, a outra pontinha vira norte e a parte norte vira outra pontinha sul. Aqui o limalhão de ferro, geralmente empresas de ferroaria, ferragem, não lembro bem qual é o nome certo aqui em português, Brasil. Acho que ferragem. Então eles fazem, por exemplo, conserto de grades, portões de ferro. A limalha, ela é um resto de ferro que, quando você corta o ferro, a máquina que corta, ela acaba danificando um pouco o ferro que vai ser cortado, gerando um pouquinho de poeira, parecendo uma poeira, uma areia que sai do ferro que está sendo cortado. Então é a limalha ali em grande quantidade. Quando você põe um polo, começa a formar, você nota que forma uma polarização aqui do ímã, que ele atrai, e os ferros atraídos por um não vão ser atraídos pelo outro. Aqui, imagine o planeta Terra aqui redondinho. Então você tem o polo norte e o polo sul. Isso, polo norte e polo sul, aqui no caso, tecnicamente, aqui tem o polo, aqui seria a Terra de cabeça para baixo, porque o sul magnético é o norte geográfico, okay? E o norte magnético é o sul geográfico. A energia sai do norte para o sul, sempre. Então, sai do norte magnético. Então a energia sai do sul, do polo sul da Antártida, para o polo norte, lá da Groenlândia. Então, as energias do campo magnético são criadas, e quando há energia elétrica passando por um fio, gera esse tipo de campo, que é o campo magnético, okay? Você pode fazer uma bússola aqui com um pires com água, uma cortiça, uma rolha de, geralmente tem vinho, rolha ou um pedaço de madeira que flutua em água, né? Gruda com um band-aid ou com, como é o nome, durex, cola adesiva, não, durex, uma agulha, ok? Você passa a agulha no ímã montada, que ao passar no ímã, ela vai indicar onde é o polo norte, ok? O norte aqui é o norte geográfico, então exatamente o norte que é apontado, quando a parte vermelha é apontada, é o norte, ok? Geográfico, norte geográfico. É o sul magnético, como eu havia explicado para vocês. Eixo magnético da Terra. Então, o eixo polo norte, né? Polo norte geográfico é o sul magnético do ímã. Então, o magnetismo da Terra vai do norte para o sul. Vamos ver magnetismo e orientação das aves. As aves migratórias, elas detectam, elas possuem um sistema de bússola, okay, que percebem onde elas saem, onde passa a energia, okay? Quando elas migram para o norte, elas seguem a energia magnética da região do polo sul, que é o norte magnético, lançando a energia para o polo norte terrestre geográfico, que é o sul magnético. Então,
passando, elas seguem. Depois elas vão no sistema contrário. Aí elas descobrem como fazer, ok? Como fazer a rota migratória corretamente. Vamos lá. Façam os exercícios da página 249, ok, gente? Vamos lá. A página 249. Aqui é um experimento dizendo sobre ciência na prática. Eu já fiz com vocês mas não foi esse não. Vocês pegam uma pilha com um durex, botam um fio de cobre, emendam o fio de cobre enrolam, né? O fio de cobre no prego, e o prego com o tempo vira um ímã. Então você encosta um objeto metálico e esse objeto metálico vai ser atraído pelo ímã, okay? Pelo prego sendo o ímã. Um eletroímã desse guindaste é muito comum em ferros velhos. Então, guindaste é muito comum usado, certo? Onde você vê ferro velho, eles geralmente, quando trabalham com carros, veículos grandes, eles fazem isso. Aqui no caso, aqui era um brinquedo, orientação de bússola pelo campo magnético gerado pela corrente elétrica do fio condutor. Não, que é outro experimento científico. Há uma corrente elétrica passada por esse fio e você coloca a bússola próxima. A bússola sempre vai apontar, ok, na direção da corrente elétrica, ok? A direção que ela está indo, ela vai apontar o norte para aquela direção. O fio condutor, como eu falei, ao redor dele vai passagem de energia. A corrente elétrica está passando, então a direção que ela está passando, se ela está passando e quando você está olhando o fio, a direção que ela passa, ela muda o sentido, ok, do campo magnético. Então há uma relação, ok? E sempre para a direção da corrente, a corrente ela gira em sentido, ok, da direita para a esquerda, sempre, independentemente da posição que ela tenha. Ok, vamos lá. E a questão de investigação aqui para vocês fazerem um experimento, mas esse experimento não vou pedir para vocês, abaixo do dever de casa. Os outros, se derem para fazer, vocês façam. Cidadania do dia a dia, explicando como é o motor elétrico aqui, né? Então, motores elétricos, como é que ocorre? O motor elétrico, ele é movido a um sistema de alimentação de bateria, parecendo como se fosse um celular, ok? E claro, obviamente, o carro ele vai, ou o metrô, o automóvel, né, que precisa da corrente elétrica, ele vai sendo movimentado. Mas existe um limite, né? Por exemplo, digamos que o motor seja de 10 horas, então você só pode ir até onde menos de 10 horas lhe permitir de viagem. Por exemplo, digamos que daqui para Salvador, certo? Bom, gente, vamos ficando por aqui, okay? Fiquem com Deus. Boa quarentena. Qualquer dúvida vocês deixam lá no chat ou no suporte, ok? Fiquem com Deus. Boa quarentena. Tchau, tchau.